leitura do texto sagrado. Glória a Deus. Mateus 21. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 21, hoje, o encerramento da campanha Inconformados. Mateus 21, quem achou, diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu também amo a Bíblia. Todos acharam? Então vamos ler o verso 18. Mateus, o capítulo 21 e o versículo 18, diz assim a palavra de Deus: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Verso 19: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Verso 20: vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Versículo 21: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração crendo, receberei. Diga amém por isso. Feche os teus olhos, curve sua cabeça por um momento, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, os que credes, amém? Olhe para mim, por gentileza. Nós estamos encerrando hoje essa campanha no mês de fevereiro com o tema Inconformados, porque a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós somos chamados por Deus para ser luz do mundo e sal da terra. Diga glória a Deus. Você é chamado para ser luz do mundo e sal da terra. O Senhor nos chama para fazer a diferença. O Senhor nos chama para ser a diferença. Em um mundo de treva, em um mundo de perdição, nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para dar sabor. Nós somos chamados para dar sede. Nós somos chamados para ser diferente, não para ser melhor, mas para fazer a diferença, para mostrar a diferença daquele que serve o Deus Todo-Poderoso, amém? Agora ouça, o diabo, ele tenta de todas as formas fazer com que o cristão se conforme com este mundo. E esse mundo existe uma forma de engano, e o diabo tenta de todas as maneiras fazer com que as pessoas que professam fé em Deus caiam num conformismo, que as pessoas que creem em Deus se conformem com o pecado. Ele tenta de todas as maneiras adaptar formas para que as pessoas se conformem com aquilo que é profano, com aquilo que é mundano, com aquilo que leva à perdição da alma. E nós de maneira nenhuma podemos nos conformar com aquilo que é errado, porque é assim que ele faz. Ele coloca na mente das pessoas e tenta colocar isso na cabeça de muitos cristãos, que o errado não é errado, que o errado é certo. E isso desde o princípio, desde a criação. Quando ele disse para Eva: foi assim que Deus disse? E Eva disse: não, não foi assim que Deus disse. Mas ele disse: não é errado você comer do fruto, porque no dia que você comer do fruto, os seus olhos se abrirão e você será igual a Deus. O diabo quis colocar na cabeça de Eva, ou introduzir na mentalidade de Eva, que o errado não era errado, que o errado era certo, e que ela precisava fazer o errado. Mas o errado sempre vai ser errado, ou o pecado sempre vai ser pecado. Aquilo que desagrada a Deus sempre vai desagradar a Deus. E nós vivemos em uma geração aonde o inferno trabalha para que as pessoas pensem que o pecado é normal. E o pecado nunca
nunca vai ser normal, e principalmente na vida daqueles que servem a Deus. O pecado nunca é normal, mas o diabo tenta colocar na mente das pessoas: é normal morar junto. Não tem nenhum problema morar junto. Você não precisa casar, você não precisa, você pode amigar e você vai viver feliz pro resto da vida. Ele tem colocado isso na cabeça de muitas pessoas. Não, é normal o crente ir para o carnaval. Não é normal. Eu vi uma reportagem de um chamado pastor dizendo que isso era normal, e não é normal. A não ser se o cristão estiver lá evangelizando, falando de Deus. Mas está lá, na festa da carne, se divertindo, agradando a sua carne, isso não é normal. Não é normal um homem com outro homem. Mas a sociedade que nós vivemos tenta colocar na cabeça das pessoas que é normal um relacionamento de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher. E quando você discorda, você é preconceituoso, você é homofóbico, você é uma pessoa totalmente errada. Quando você não concorda, você sofre até mesmo penalidades, porque eles querem colocar na cabeça das pessoas que isso é normal. E isso não é normal. Isso vai contra os princípios bíblicos, isso vai contra a palavra de Deus. Cada pessoa tem o direito de escolha. Nós não estamos proibindo as pessoas de escolherem o que elas querem. Nós não estamos dizendo para as pessoas que você não pode. Não é a questão de não pode, é que isso não é normal, porque cada um escolhe o que quer. Mas nós não podemos nos conformar e dizer: não, eu aceito, não, eu concordo, não, eu não concordo, eu não aceito. É como a bebida ela não é normal, mas existem cristãos que acham que é normal. Não é normal. E muitas vezes você pode ter um parente ou alguém na sua casa que bebe, e você tem que orar a Deus para que Deus liberte essa pessoa, para que Deus tire a bebida da sua casa, da sua geladeira, do seu freezer, para que Deus tire a bebida do seu armário, porque você precisa clamar a Deus: Deus, liberta a minha família, Deus, liberta esse meu ente querido. Você precisa orar a Deus para que haja libertação na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus, amém? E eu estava meditando na palavra de Deus, e eu disse: Senhor, fala comigo. E o Senhor falou comigo, porque o Senhor nos mostra que não é normal o pecado, que não é normal o adultério, e tudo isso a gente tem que nos inconformar. Tudo isso a gente não pode aceitar, não pode bater palmas e dizer: não. Porque você viu, eu não sei se você viu na televisão ou na internet, as escolas de samba. Sabe o que era no desfile? Satanás em shoes, e eles aplaudindo, reverenciando. Isso não é cultura, isso aí é engano de Satanás. Botar um demônio, uma imagem do diabo enorme, passando, e as pessoas admirando aquilo ali, como se aquilo ali fosse algo normal, e nunca foi. Aquilo ali é o engano do diabo que cegou o entendimento das pessoas, porque é tudo que ele quer: ser adorado, ser reverenciado, ser aplaudido pelas pessoas. E nós, como igreja, precisamos lutar contra essas coisas. Nós, como igreja, precisamos nos levantar como João Batista se levantou na sua época. João Batista se levantou para denunciar o pecado, para falar do arrependimento, porque ele não só criticava. Porque não adianta você ficar apontando o dedo e dizer: é errado isso, é errado aquilo. Não, você tem que mostrar: isso aqui é errado, mas existe um caminho de conserto, existe um caminho de arrependimento, existe um Deus que muda, que perdoa. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele denunciava o pecado, mas ele também promovia, ele era um condutor para que as pessoas viessem se arrepender. E a Bíblia diz que João Batista se levantou para falar de Herodes. Herodes estava casado, ou entre aspas, amigado com a mulher do seu irmão. Herodes estava tendo caso com a mulher do irmão dele, e na cabeça de Herodes isso era normal. Era normal? Não era. Mas João Batista estava o quê? Inconformado. E ele estava tão inconformado que ele denunciou isso. É tanto que ele foi preso, e depois a própria Herodias ali, através de um pedido da sua filha, ela indicou
para que a cabeça de João Batista fosse cortada. Porque é isso que o diabo quer de muitas pessoas. Ele quer a cabeça. O diabo, ele não está brigando por nada que a pessoa tem. O que ele quer é a cabeça das pessoas. Porque se ele tiver a cabeça das pessoas, ele vai ter o corpo completo. E nós, como igreja, nesse tempo, precisamos nos levantar e não nos conformar com esse mundo de pecado. Amém? Agora ouça. O texto que nós lemos, o Senhor Jesus, eu vou ser breve. O Senhor Jesus, ele foi até uma figueira. E a Bíblia diz que ele, chegando nessa figueira, ele não encontrou frutos, ele estava com fome. Isso mostra Jesus, filho de Deus, 100% homem. Ele tinha fome. Da mesma maneira que eu tenho fome, você tem fome, Jesus teve fome, porque ele era homem, ele era ser humano. Sendo Deus, ele assumiu a forma de homem. E quando Jesus chega na figueira, ele não encontra frutos, ele encontra folhas. Eu não sei se você sabe, mas uma figueira, primeiro ela dá o fruto e depois vem as folhas. Então, quando se olhasse para uma figueira cheia de folhas, ia ter a certeza que aquela figueira ia ter frutos. Por quê? Porque antes dela estar cheia de folhas, primeiro ela ia dar fruto. E Jesus estava na convicção que aquela figueira ia ter frutos. Mas chegando lá, ele só achou o quê? Folhas. E a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Jesus disse: ninguém coma mais fruto de ti. E muitas das vezes na Bíblia você vai ver Jesus inconformado com algumas coisas. Você vê na Bíblia que Jesus entra no templo e ele vê pessoas vendendo, ele vê pessoas enganando. E a Bíblia diz que Jesus fica inconformado com aquela situação. Ele levanta as mesas, ele tira os cambistas, ele bota o povo que estava ali fazendo coisa de errado para correr. Ele ficou inconformado. Ele disse: aqui não aceito não. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ele ficou inconformado com o engano, com aquelas coisas erradas. E a Bíblia diz que nessa passagem que nós lemos, Jesus fica inconformado daquela figueira não ter fruto. Isso causou um inconformismo. Jesus não aceitou aquilo. Jesus ficou revoltado com aquela situação, com fome. Imagine aí, só quem está com fome, que chega em casa, que não tem comida, sabe o que é ficar inconformado, é ou não é? Você chega em casa, talvez o filho, a filha, o marido, era para fazer a comida e não fez, ou a esposa. E a pessoa com fome, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar revoltada com aquilo, vai ficar inconformada. Por quê que não tem comida? Por que não tem? Jesus ficou inconformado, por que não tem fruto? Agora ouça, aquela figueira representava Israel. É uma figura de Israel. Por quê? O povo de Israel era um povo que estava vivendo de aparência. E o inconformismo de Jesus não é só com a figueira. Aquela figueira representava o povo de Israel, e principalmente os religiosos daquela época, que estavam vivendo como? De aparência. Pessoas que mostravam ser uma coisa que de fato elas não eram. Pessoas que mostravam carregar algo que elas não carregavam, como a presença de Deus. Eram pessoas que aparentemente eram bonitas por fora, mas Jesus diz que eles eram como sepulcro, bonito por fora, mas podre por dentro. E é isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque se tem uma coisa que não agrada a Deus, se tem uma coisa que Jesus fica inconformado, é gente que quer viver de aparência, mostrar uma coisa que não é. E nós, como cristãos, não somos chamados somente para parecer, mas para frutificar no reino de Deus. Diga glória a Deus por isso. Você não é só chamado para ser um salvo, você é chamado para ser um salvo e ser um agente de salvação, para dar frutos. Porque eu não posso somente ser um crente, eu carregar o nome de crente, o nome de bispo, o nome de pastor, o nome de obreiro. Não, Deus quer de fato que eu venha produzir no reino dele. Porque quando Jesus chega lá, aquela figueira só tinha aparência, mas não tinha fruto. E isso faz um reflexo com a nossa vida. Porque quem olha para nós pode ver a aparência de um cristão, mas o que Deus olha em nós não é a aparência. O que Deus ele requer de nós é que nós venhamos dar fruto. E quantos cristãos nesse período de carnaval só viveram de aparência, porque não deram fruto,
muitos se corromperam, muitos se deixaram levar pela vontade da carne, e nós, como cristãos, somos chamados para frutificar no reino de Deus. Diga amém por isso. Você é chamado para ser salvo e ajudar outras pessoas a se salvar. Você sabia que tem muitas pessoas que eu não vou conseguir salvar no sentido na pregação do evangelho? Tem muitas pessoas que os obreiros não vão conseguir ajudar a ser salva, mas existem pessoas que só você, isso mesmo, existem pessoas que só você vai conseguir convencer aquela pessoa que ela precisa se arrepender e precisa aceitar Jesus e que ela precisa trilhar o caminho da salvação. Muitas pessoas vão pregar, pastor, bispo, vai falar para essa pessoa, e essa pessoa não vai entrar na cabeça dela. Mas tem pessoas que quando você falar, tem pessoas que quando você anunciar o amor de Deus, o evangelho, a salvação, essas pessoas, elas vão se voltar para Jesus. São almas que o Senhor vai colocar no seu caminho que só você vai conseguir salvar. Bispo, como assim? Lembra de Jesus? Jesus só conseguiu libertar o gadareno, foi ou não foi? E a cidade fez o que com Jesus? Mandou ele embora. Uma cidade que Jesus chega, liberta o endemoniado, manda Jesus embora. Jesus não conseguiu alcançar aquela cidade. Jesus não conseguiu convencer eles do arrependimento, mas um homem, Jesus conseguiu. E esse homem que Jesus libertou, ele ganhou 10 cidades para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? O que Jesus não conseguiu naquele lugar, através do que Jesus fez na vida dele, ele conseguiu pregar o evangelho. O povo mandou Jesus embora, mas não mandou o gadareno. O povo expulsou Jesus de Gadá, mas deixou o gadareno. E lá em Gadá, o gadareno começou a pregar. E lá em Gadá, o gadareno começou a falar do Jesus que foi expulso, do Jesus que curou ele, do Jesus que libertou ele. E não só Gadá, mas 10 cidades aquele homem ganhou para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? O que Jesus não conseguiu fazer, ele conseguiu. Não no sentido que Jesus não tinha poder, mas é porque o povo estava com o coração endurecido. Assim é na vida de muitas pessoas. Ah, se o bispo for lá, fulano vai aceitar Jesus. Não vai, é você. Através da sua vida, essa pessoa vai se salvar. Talvez eu ficava pensando assim, se o pastor vier aqui em casa, meu pai vai aceitar Jesus, mas não vai. Porque muitas vezes o agente de salvação na minha casa vai ser eu. E a gente fica esperando fulano, Beltrano, o bispo. Não, é você. E você precisa entender que você foi chamado por Deus nessa terra para frutificar. Não é só vir à igreja. Lá fora você tem uma missão. Lá fora você tem um chamado, ainda que você não seja um obreiro, uma obreira na igreja, mas você tem uma missão de falar do amor do Senhor Jesus Cristo, amém? Jesus ficou inconformado com uma figueira que só tinha aparência, e nós não podemos nos conformar só com a aparência. Você como cristão não pode se conformar em só ser um salvo. Você tem que dizer, não, eu não aceito, eu quero salvar outras pessoas. Não, eu não aceito, eu quero crescer no reino, eu quero crescer na obra de Deus, eu quero no meu trabalho fazer alguma coisa, para que as pessoas conheçam Jesus. Não, você tem que se conformado, que não adianta eu chegar lá todo bonito no meu trabalho, aí o povo diz, ô irmão aí, porque lá no meu trabalho, eu lembro quando eu trabalhava na empresa lá em Barreiras, eu lembro que eu era chamado de irmão, mas era só a aparência, porque eu não falava de Jesus, até que um dia Deus me despertou. Até que um dia Deus começou a tocar no meu coração, me cobrar, que na empresa que eu trabalhava, eu precisava apresentar esse Jesus para as pessoas, eles precisavam conhecer a Deus. E aí eu comecei aos poucos, pregar para um, pregar para outro, falar do amor de Deus. Aí quase todos lá da empresa eu consegui levar para a igreja. Muitos não permaneceram, mas eu fui uma gente que nunca entrou numa igreja, mas lá no meu trabalho, como agente de salvação, quando Jesus me despertou, eles conseguiram ir para a igreja comigo. E é isso que Deus faz, querido, na nossa vida. Nós não podemos só ter um nome, como o Senhor disse para a igreja, lá em Apocalipse, tem um nome de viva, mas está morta. Então do que adianta ter um nome, se não ser aquilo que de fato é para ser? A igreja que tinha um nome de viva, mas estava morta. Tem gente que tem o nome de cristão,
mas não tem as obras de um cristão, não tem os frutos de um cristão, e eu preciso me conformar com isso. Eu não posso aceitar o raso, eu não posso aceitar o superficial, eu tenho que dar fruto. Para isso, eu vou precisar me encher do Espírito Santo. Você não pode se conformar com uma vida natural. Você foi chamado por Deus para viver o sobrenatural. E você tem que buscar ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que buscar se encher do Espírito Santo. Você tem que buscar ter experiência com o Espírito Santo. Você tem que buscar conhecer a Deus de fato e de verdade, para que de fato você venha frutificar, dar frutos, para que de fato, quando Deus olhar para você, ver os frutos através do Espírito Santo. Amém? Busque, se inconforme, diz: não, eu não quero ser um crente que só ora um pouquinho, não, eu quero ser um crente que ora, que busca, que louva. Eu quero ser um crente que ganha almas. Eu sempre na minha vida fui assim. Quando eu me converti, eu falei: não, eu não quero ser só crente, eu quero orar para as pessoas serem curadas. Aí depois eu fui me conformando, falei: não, então eu não quero ficar só sentado na cadeira, eu quero estar lá em cima pregando também. Eu ia me conformando cada vez mais, e até hoje eu sou uma pessoa inconformada. Eu sempre quero fazer mais para o reino, eu sempre quero frutificar no reino, porque se eu acomodar, querido, eu vou ficar só na aparência. Aparência como o povo de Israel, de religioso. E nós precisamos nos inconformar como cristãos. Não, eu posso fazer mais. Não, Deus pode me usar mais. E Ele pode te usar em nome de Jesus, amém? Você pode chegar em lugares e o poder de Deus se manifestar. Você pode orar por pessoas e pessoas ser curadas, libertas. Não é só o bispo, não é só os obreiros. Você foi chamado por Deus para frutificar aonde você for, no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, aonde as pessoas veem o fruto de Deus, onde as pessoas veem o poder de Deus se manifestando na sua vida. Agora, nós como cristãos precisamos nos inconformar. Não, eu não aceito isso. Eu quero sair do raso, eu quero ir mais profundo, eu quero ter experiências com Deus, eu quero conhecer Deus mais. E você vai ver quão frutífero você vai ser no reino de Deus, amém? Jesus se inconformou com uma figueira que não produzia fruto. Um cristão que não frutifica, Deus fica como? Inconformado. Deus fica inconformado, porque Deus te tirou lá do mundo. Irmãos, para analisar. Lá no mundo é assim: carnaval, como é que a pessoa está? Aí vem para a igreja. Não entendi. Lá no carnaval a pessoa era uma alegria, e pulava e dançava. E na igreja fica travado, fica durão. Lá no carnaval não tinha missão, não tinha nada que essa pessoa não fazia. E nas coisas do mundo: vamos de pé para tal lugar, vamos fazer isso, vamos. Aí para Deus é uma dificuldade. A pessoa travou. Não, meu irmão, você fazia lá no mundo, Deus via um talento em você, Deus via que você tinha coragem, que você era ousado. E quando Ele te trouxe para a presença dEle, é para você fazer a diferença, amém? Para você usar essas habilidades que você tinha lá fora, para usar essa coragem, essa alegria, esse entusiasmo que você tinha lá no mundo, para você frutificar no reino de Deus. Porque foi assim comigo. Quando eu estava no mundo, na perdição, eu topava tudo. Aí quando eu vim para a igreja, eu travei, que parecendo um robô, uma dificuldade para fazer as coisas, uma dificuldade para ir no evangelismo. Eu ia em tanta coisa que a gente chamava rolê. Não tinha um rolê que eu não ia. Não tinha uma volta que todo dia a gente dava um rolê, todo dia a gente saía, ia por lugar. E quando eu vim para a igreja, vai ter evangelismo e tal dia eu não ia, vai ter isso, eu não fazia. E eu fui travando e não frutificava, até que Deus me despertou, até que eu me conformei com aquela situação. Eu falo: não, lá no mundo eu fazia, lá no mundo eu dançava, lá no mundo era isso, era aquilo, outro. E por que para Deus vai ser assim? Não. E aí a gente precisa nos despertar como cristão, entender que a gente tem um potencial e a gente pode fazer muito no reino de Deus, amém? Não aceite o raso. Você pode fazer mais, você pode ir além, porque Deus te escolheu com um propósito, porque Deus vai te honrar, porque Deus é contigo, amém? Você está cheio do Espírito Santo, então deixa Deus te usar lá fora. Fala do amor de Deus, fala da graça de Deus, compartilhe Jesus nas suas redes sociais, compartilhe Jesus no seu trabalho, compartilhe Jesus na sua casa, compartilhe Jesus com a sua família.
Seja um instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Não se conforme em ser crente só na igreja. Seja crente aonde você estiver. Seja luz aonde você estiver. Faça a diferença aonde você estiver, em nome de Jesus, amém? Frutifique no reino de Deus, porque você vai ver o quão é bom frutificar, o quão é bom naquele grande dia o Senhor olhar para nós, porque Ele diz assim: pelo fruto vos conhecereis. É pelo fruto, não é pelo dom. Porque tem não, o dom é Ele que dá, mas Ele vai conhecer pelo fruto. O fruto é a gente que produz. Então é o fruto que vai fazer com que você seja conhecido diante do nosso Pai. E o que Ele espera de mim e de você como cristão é que nós venhamos dar o quê? Frutos. Então seja frutífero no reino de Deus, em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos encerrar essa campanha e você precisa se inconformar com a sua vida de oração. Não, você pode orar mais. Você precisa se inconformar. Não, estou sendo um crente muito meia boca, eu posso ler mais a Bíblia. Não, eu tenho que me inconformar, eu posso congregar mais. Não, eu tenho que me inconformar, eu posso me envolver mais no reino de Deus. Se inconforme, não aceite, não fique acomodado não, diz não, eu vou fazer mais, porque é para o reino de Deus, amém? E o nome de Deus vai ser glorificado. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, diga: eu sou uma pessoa inconformada com esse mundo. Nós somos inconformados com o mundo, nós não aceitamos. Nós não aceitamos, nós não concordamos e vamos continuar pregando a justiça, o amor, a misericórdia e dizendo que o errado é o errado e que nós não concordamos com isso, amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto, por essa palavra. Saia daqui inconformado. Eu não aceito a minha família escrava de Satanás, eu não aceito, eu vou frutificar mais no reino de Deus, em nome de Jesus. Lembrando, sexta-feira nesse ministério Pastor Fernando Moraes vai estar aqui fazendo o encerramento da campanha de sexta-feira agora. Viviane no final vai dar um aviso. Nós vamos orar agora e ela já pode vir para cá, que ela vai dar um aviso daqui a pouco no final. Se coloque de pé neste momento. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto, por essa palavra, e que você venha ser frutífero no reino e na obra de Deus. Feche os teus olhos neste momento. Pai, eu oro ao Senhor neste momento, Pai, para que o Senhor tire toda esterilidade, ó Deus, toda pessoa que tem sido infrutífera, meu Pai, na Tua obra. Ó Deus, muitas das vezes nós nos acomodamos, meu Pai, achamos que está bom, que já chegamos aonde precisaríamos chegar, mas o Senhor nos trouxe aqui para trazer um despertar, que talvez nós estamos com uma aparência, mas o que o Senhor quer de nós é frutos. O Senhor quer que nós frutifiquemos no Teu reino, Pai, que nós não possamos viver como o povo de Israel. A nação de Israel, os líderes religiosos viviam só de aparência, ó Deus, mas que de fato nós venhamos frutificar no Teu reino, Pai, que essa pessoa venha se conformar, meu Pai, com essa vida de oração que ela está tendo, porque ela pode orar mais, porque ela pode Te buscar mais, ela pode estabelecer propósito, meu Pai. Ó Deus, com essa vida de leitura da palavra, muitas vezes essa pessoa só tem tempo de ler a palavra aqui na igreja. Não, meu Deus, nós não aceitamos isso. Nós queremos, ó Deus, ter fome e sede pela Tua palavra. Meu Pai, lá fora, meu Pai, quando nós éramos outrora do mundo das trevas, nós fazíamos tanto, nós éramos, meu Pai, tão empolgados com as coisas das trevas, e agora que nós estamos na luz, meu Pai, parece que nós estamos travados, parece que nós estamos amarrados, e nós não aceitamos isso, meu Pai, porque lá fora nós dávamos o nosso melhor, porque lá fora nós dávamos o nosso tudo, ó Deus, e para o Senhor nós queremos fazer melhor ainda, para o Senhor nós queremos fazer muito mais, meu Pai, porque é para o Teu reino, Pai. Levanta a Tua igreja, meu Pai, como ganhadora de alma nessa cidade, ó Deus, que esse irmão, que essa irmã, meu Pai, ó Deus, possa ser como aquele homem que foi liberto, o gadareno, que conseguiu pregar o evangelho aonde o Senhor foi expulso, aonde o Senhor não conseguiu ganhar, aonde o Senhor não conseguiu entrar, mas através da vida dele, meu Pai, ele conseguiu ganhar 10 cidades. Meu Deus, existem pessoas, meu Pai, que nós não vamos conseguir ganhar, mas que esse homem, que essa mulher, meu Pai, consiga salvar essa pessoa, consiga salvar os amigos, meu Deus,
tira, meu Pai, de nós esse conformismo, meu Pai, que viemos ficar inconformados. Meu Deus, quando nós estávamos no mundo, chamávamos os nossos amigos para balada, para festa. Agora que nós estamos na igreja, meu Pai, nós não insistimos para que eles venham para a igreja, para que eles venham assistir o culto. Nós passava na casa, levava para a festa. E agora, meu Pai, nós não levamos eles para a igreja. Meu Deus, que essa pessoa venha se conformar, meu Pai, em ver os seus amigos na perdição, as suas amigas, e que ela, meu Pai, venha ser canal de salvação, que essa pessoa venha frutificar no seu trabalho, na sua empresa, no seu comércio, nessa cidade, na sua casa, meu Deus, e que de fato essa pessoa venha frutificar no teu reino. Deus, dê a todos uma noite de paz. Ó Deus, agita em nós esse desejo de fazer mais, ó Deus, de crescer na tua obra e no teu reino, para que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor não veja só a aparência, mas que o Senhor veja o fruto do reino. Pai, nós oramos, leva o teu povo para casa, guardado, protegido, dê a todos uma noite de paz, quebra todas as maldições, todas as alianças malignas que houve nessa cidade, nesse período de carnaval, Pai. Ó Deus, essa cidade é do Senhor Jesus, nós entregamos essa cidade nas tuas mãos, Pai, cancelamos todo o principado, toda a potestade que age na nossa cidade, declaramos salvação. Tira, meu Pai, as escamas, a cegueira dos olhos do povo santarritense. Deus, converta o coração desse povo, meu Pai, tende compaixão e misericórdia, Pai, que haja, meu Pai, uma grande onda de salvação nessa cidade como nunca houve, que as igrejas venham crescer, que o teu evangelho seja anunciado de uma forma poderosa. Nos desperta como igreja, que não venhamos nos conformar em ver o povo perecer, em ver o povo, ó Deus, ir, meu Pai, no caminho da perdição, mas que possamos nos levantar como igreja, ó Deus, e pregar o teu amor, a tua salvação, o arrependimento, e que de fato eles venham ver o teu poder, a tua manifestação através das nossas vidas. Pai, consagramos também, meu Pai, sexta-feira, onde o pastor Fernando Moraes vai estar aqui. Deus, que possamos trazer uma pessoa, um amigo, uma amiga, para estar aqui, meu Pai, nessa sexta-feira. Pai, que em nome do Senhor Jesus haja cura, milagres e libertação no encerramento da campanha Rasgando o Leão. Pai, nós oramos, pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Os que credes, amém. Ainda de pé, a obreira Viviane vai dar um aviso. Amém? Aleluia, Jesus. Nesse sábado agora, você que é jovem, vai ser imperdível. A gente vai ter uma conferência aqui com jovens, com o tema Eu Tenho uma Missão. E vai estar aqui o pastor Fernando trazendo a palavra de Deus, juntamente com a equipe de louvor, Banda Águia e Jonathan, o levita. Vai ser algo sobrenatural. E ouça, se tem uma coisa que o diabo odeia, é o avivamento do Senhor em nossas vidas. E Ele conta com você que é jovem. Não perca, vai ser imperdível. Convida mais jovens para estar aqui, porque Deus vai ser algo transformando nossas vidas. E os jovens, por gentileza, permaneça aqui, que a gente vai estar orando pela conferência em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.